hoje e também no próximo domingo, nesses próximos 2 domingos, é um ensino um pouco mais profundo da palavra. Não é bem uma pregação, é um ensino da palavra. Por quê? Porque eu acredito que existe algo muito, muito importante que nós temos que nos aprofundar. Sabe o que é? Eu chamo isso de como discernir um ensino falso. Acredito que isso é muito, muito importante para todo cristão, saber como discernir um ensino falso. Hoje, com o advento da internet, especialmente com a pandemia, as pessoas estão mais isoladas em casa e estão sendo cada vez mais expostas a muita coisa que ensina na internet. Mas nem tudo que se ensina em nome de Jesus e usando a Bíblia Sagrada realmente é um ensino verdadeiro da palavra de Deus. Então eu lhe pergunto, como discernir? Como discernir um ensino falso? Como discernir? Agora, antes até de falarmos de como discernir um ensino falso, quero responder uma outra pergunta. Por que é importante discernir um ensino falso? Por que é importante? Tá? Olha o que Jesus disse em Marcos capítulo 13. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Agora, olha o que o próprio Jesus disse. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Então, o próprio Jesus está dizendo, ó, vai aparecer falsos profetas e falsos mestres. Então, fiquem atentos. Jesus que disse. Olha o que mais a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 4, primeiro versículo. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Olha, a própria Bíblia está dizendo, não é para você acreditar em todo mundo que fala, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Ele falou, não acredita. Ele diz, ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. A Bíblia que diz isso. Olha o que mais Jesus disse em Mateus 24, versículo 4. Olha o que Jesus disse. Ele disse o seguinte, e Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém vos engane. Então essa é uma das razões principais que nós devemos saber discernir quando o ensino é falso e quando ele não é. Porque o próprio Jesus falou para poder ter cuidado para que ninguém vos engane. Então, para nos ajudar, para que ninguém possa nos enganar. Tá certo? Para evitar o engano espiritual. Agora, olha esse texto forte que o apóstolo Paulo escreveu pelo Espírito Santo. Nós estamos aprofundando muito na Bíblia nesse estudo, tanto esse domingo como o domingo que vem, viu? Olha que o apóstolo Paulo disse em Efésios 4,14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Uau, é muito forte isso. Gente, isso é Deus falando com você, meu irmão. É a palavra de Deus, ele está dizendo que ele não quer que você seja mais criança, levado de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. É muito forte, é muito forte. Então, outra razão, porque nós devemos saber discernir o ensino falso, é para evitar criancice. Para evitar criancice, para evitar instabilidade, como uma criança que é levado por qualquer onda de doutrina, e para evitar o erro, Outro texto muito forte que fala sobre por que é importante discernir o ensino falso. Olha o que ele diz, 2 Pedro capítulo 3, versículo 13 a 18. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, olha e fala, enquanto você está esperando Jesus voltar, ter um novo céu, uma nova terra, ele diz, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Olha só.
Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Agora, domingo que vem eu vou aprofundar mais nesse texto, é muito forte, é muito lindo. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas esses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem as Escrituras, como também o fazem com as demais Escrituras, para a própria destruição deles. Olha só, o ensino falso pode te levar à destruição. Que mais ele diz? Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que têm princípios, os que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Ele diz, olha, você pode até chegar ao ponto de cair se você ficar se expondo a ensino falso. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória agora e para sempre. Amém. Então, outras razões muito fortes que nós devemos aprender a discernir o ensino falso, quais são? Olha só, para evitar destruição, para evitar erro e para evitar a queda espiritual. É muito forte, é muito forte. Agora, lá em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 4, lá a partir do versículo 38, tem uma história muito interessante. Nessa história, o profeta Eliseu está ensinando para vários alunos de profetas. Realmente, era como se fosse um seminário teológico. Lá estavam os alunos dos profetas, os discípulos dos profetas. E ele estava ensinando lá para eles. Só que era uma época de grande fome na terra. E ele sabia disso, ele sabia que com certeza aqueles discípulos estavam com muita fome. Então ele mandou um dos auxiliares dele e falou assim, olha, pega a panela bem grande e faz um cozido para a gente. Então alguém saiu, como era o costume daquela época, eles pegavam muitas vezes trepadeiras silvestres que tinham frutos, e eles fizeram isso. Alguém saiu, tinha uma trepadeira silvestre lá no campo, e ele viu uns frutos naquela trepadeira, não sabia que aqueles frutos eram venenosos, pegou, cortou, fez um grande cozido, uma grande panelada lá, como se fosse. Olha o que acontece. Quando se serviram e começaram a comer, alguém discerniu que tinha veneno, graças a Deus que ninguém morreu, porque era bem no começo, mas alguém gritou bem forte, morte na panela, ó homem de Deus, morte na panela. Aí pararam de comer. Bem, a história continua e mais tarde nessa mensagem eu vou te contar o que aconteceu. Mas por que eu estou contando para você essa história? É o seguinte, porque muitos sinceros cristãos e até pessoas que ainda nem entregaram a vida a Jesus, mas querem buscar a Deus. Então procuram talvez uma igreja, procuram uma religião para ouvir falar de Deus. Procuram alguém que se diz conhecedor da Bíblia para explicar para eles. O problema é que muitas vezes eles não sabem que aquela pessoa está servindo para eles um ensino falso, que traz morte, que traz destruição. Por isso, se você é sincero e você ama Deus, e você quer o melhor de Deus, é importante você saber discernir um ensino falso. Então, pastor Eibe, como discernir um ensino falso? Tá? Tem vários segredos que eu vou estar compartilhando nesse domingo e domingo que vem, na segunda parte dessa mensagem. Tá? Na realidade, todos os 2 domingos são assim, é bom você prestar bem atenção, porque nós vamos estar aprofundando em várias coisas, tanto nesse domingo como no domingo que vem. Tá? Veja bem, como discernir um ensino falso? Em primeiro lugar, o ensino falso, muitas vezes, tem uma motivação gananciosa. Muitas vezes, quando o pregador, o pastor, o mestre, o profeta, o bispo, o apóstolo, entre aspas, está ensinando, se a motivação for errada, ele está querendo ludibriar as pessoas para darem muito dinheiro, ele às vezes
torce as Escrituras e serve morte na panela. Serve um ensino falso. Cuidado com esses. Toda vez que você vê um pregador, seja um pastor, pode ser qualquer pessoa, um líder religioso, seja quem for, tá? Mas se ele estiver manipulando as pessoas emocionalmente e forçando a barra nessa área de dinheiro, pode desconfiar que é bem provável que ele também está servindo morte na panela, além de ser um ganancioso. Olha o que a palavra de Deus diz em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. Ele fala assim, olha a palavra de Deus nos alertando sobre isso. Também haverá falsos mestres entre vocês, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Meu Deus, quantas vezes eu tenho passado vergonha com pessoas que se dizem pastor, e ocupa tanto tempo do culto só falando, tentando manipular as pessoas, tentando forçar a barra para as pessoas darem dinheiro, porque a pessoa está com muita ganância, muita avareza. Isso é muito triste, é muito errado. Ele fala assim, por causa deles, o caminho da verdade será difamado, pessoas falam mal. Poxa, às vezes eu até fico com vergonha de ser chamado um pastor, por causa de tantos que fazem tantas aberrações. Olha o que ele diz, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado, movidos por avareza, eles explorarão a vocês com palavras fictícias. Eles dão um ensino falso para tentar explorar. Eles falam assim, olha, esse objeto aqui, se você der uma oferta de R$1.000, se você der uma oferta de R$100, então você vai ganhar esse objeto, e esse objeto, essa rosa ungida, vai atrair todas as coisas negativas da sua casa, e aí você vai pôr essa rosa lá, ela vai atrair tudo que é mal, esse sal grosso, essa semente, esse, seja o que for. São amuletos religiosos que não tem base nenhuma na palavra de Deus. Nenhuma base na palavra de Deus. O uso de amuletos, de distorções, de versículos da Bíblia para dizer que se você enviar uma oferta, e aí mas só se enviar a oferta, que você vai poder receber esse amuleto. Só se você mandar uma oferta. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas pastor Eibe, o apóstolo Paulo não orava sob lenços? E as pessoas levavam esses lenços e colocavam num doente, e o doente não era curado? É verdade, isso é bíblico. Mas você nunca vê o apóstolo Paulo falando assim, você só recebe o lenço, né? Porque às vezes a pessoa não podia vir, porque era muito longe, o doente estava muito longe, não podia vir. Então o Paulo orava sobre o lenço, e podia levar o lenço, e o lenço servia como contato de fé, mas não era um amuleto. Não era uma superstição. E nem tampouco o apóstolo Paulo falava assim, só recebe o lenço quem dá uma oferta. Quem dá a oferta que vai receber o lenço. Isso é feio demais. Isso não é cristianismo verdadeiro. Isso não é cristianismo autêntico. E eu seria um falso mestre se eu não te alertasse sobre isso. Porque a Bíblia te alerta tanto sobre isso. Nós também temos que alertar. Segunda maneira de discernir um ensino falso, O ensino falso muitas vezes é recheado de sincretismo religioso. Olha o que diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 3, versículos 17 a 20. Ele diz o seguinte, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, muitas vezes, essas pessoas estão esbanjando vidas assim, hiper luxuosas e explorando com muitas ofertas e muitas conversas. Isso é errado, a Bíblia mostra que isso é errado, porque o Deus deles são as coisas materiais, Agora, escuta bem,
O sincretismo religioso é uma mistura de religiões. Então as pessoas pegam coisas pagãs, como superstições, amuletos, cerimoniais, e misturam com o verdadeiro evangelho. Então faz uma salada de sincretismo religioso. Como no passado existiu o erro da igreja romana de vender indulgências, vender por dinheiro documentos que prometiam perdão. Foi por isso que começou a reforma protestante. Foi contra essas coisas. Hoje, infelizmente, muitos que se dizem evangélicos estão trazendo de volta a venda de indulgências. Pelo amor de Deus, isso é errado, isso é errado. Não caia nesse erro, é morte na panela. Agora, note bem, eu não estou aqui falando o nome de nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum apóstolo e nenhuma denominação, porque são muitas as denominações, infelizmente, e muitos os líderes religiosos que têm caído nesses erros. E eu nem estou julgando o coração deles, às vezes, talvez, podem até estar sinceros por falta de conhecer melhor a palavra de Deus, faz aquela mistura de religiões. Podem ser pessoas sinceras, mas eu falo com muito carinho, estão sinceramente enganados. E não seja você, meu querido irmão, minha querida irmã, enganado. Não seja enganado, tá? Agora, nós estamos falando sobre várias maneiras de discernir um ensino falso. A primeira maneira que nós aprendemos como discernir um ensino falso é através de entender que muitas vezes tem uma motivação gananciosa por detrás daquele ensino falso, tá? Então desconfia. Segunda maneira de discernir um ensino falso, muitas vezes ele é recheado de sincretismo religioso, tem elementos de paganismo, sal grosso, de amuletos, de objetos que não se encontram na Bíblia. Você não vai encontrar base na Bíblia, nenhuma base para essas coisas, tá? Terceira forma de discernir um ensino falso, O ensino falso muitas vezes é universalista. Pastor, o que é universalista? Está falando de alguma denominação, de alguma igreja? Não, nada disso. Você tem que entender que dentro da teologia e dos ensinos da religião existe o que é chamado o ensino universalista. O ensino universalista ensina o seguinte, que todos no final serão salvos. Tem alguns universalistas que são universalistas que eu diria pagão. Eles dizem toda religião é boa, toda religião leva para a salvação, todos os caminhos levam para Deus. O universalismo pagão é tão combatido pela palavra que qualquer um que conhece a palavra de Deus sabe que o universalismo pagão não é um ensino verdadeiro. Por exemplo, o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus mostrou claramente que é só por ele, não é por Buda, não é por Maomé, tá certo? Agora, existem aqueles que também ensinam um universalismo cristão. Eles falam, não, a realidade é que Jesus não morreu para todo mundo. Então, já que Jesus morreu para todo mundo, mesmo que a pessoa não entregue a vida para Jesus, no final ela vai poder ser salva, porque Jesus morreu para todo mundo. Então tem muitos, até intelectuais, no meio do mundo evangélico. Na realidade não são evangélicos de verdade, porque evangélico não é universalista, mas tem muitos que se chamam até de pastores evangélicos, intelectuais, que estão se espalhando muito e são, lá no fundo, eles são universalistas cristãos. Eles estão ensinando de uma forma muito sutil, mas eles acreditam que todo mundo no final vai ser salvo, porque Jesus morreu, afinal de contas, para todo mundo. Agora, é verdade que se for para ser salvo é através de Jesus. A Bíblia diz que abaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual o homem poderá ser salvo, a não ser o nome de Jesus. Mas a palavra de Deus é muito clara. O apóstolo Pedro, pregando lá no livro de Atos, ele disse, arrependei-vos e convertei-vos
para que sejam cancelados os vossos pecados. Se não houver conversão, não haverá cancelamento de pecados, meu amigo. A Bíblia é muito clara. Quem ensina o universalismo, mesmo que seja intelectual, mesmo que use palavras eloquentes e bonitas, é heresia, é um ensino falso. E o pior, está enganando muita gente. Muita gente pensa que pode ficar vivendo do jeito que quiser viver, cheio de pecado, sem seguir Jesus de verdade, e que vai ser salvo no final. Meu irmão, isso é muito sério e muito... Por isso que a Bíblia fala, pode levar à destruição. Olha, existe um versículo na Bíblia, você vai ver, você talvez vai falar assim, isso não tem nada a ver com o que você está falando, você vai entender daqui um pouco. Existe um versículo na Bíblia que, na minha opinião, sobre o diabo, é um versículo muito bom, você vai ver por que eu digo isso. Olha só o que esse versículo diz. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O diabo que enganava as nações, foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançadas a besta e o falso profeta. Então é a diabólica, como se fosse trindade. O diabo, a besta e o falso profeta. E a Bíblia fala, os três foram lançados no lago de fogo. Tá? Agora olha o que mais a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 20, versículo 10, agora no final do versículo. Eles serão atormentados dia e noite para todos sempre, lá no lago de fogo. Tá, é o fim, é o fim para eles, é sofrimento eterno. Para o diabo, para o falso profeta e para a besta, tá? A Bíblia fala, vão ser lançados no lago de fogo e vão sofrer por toda a eternidade. Só que se você olhar nesse mesmo capítulo, só 5 versículos mais para baixo, meu Deus, para mim, é o versículo mais triste que existe na Bíblia Sagrada. Mas está na Bíblia Sagrada e nós não podemos negar a palavra de Deus. Olha o que esse versículo diz. Apocalipse capítulo 20 também, só que é versículo 15 agora, versículo 15, olha o que ele diz. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. A Bíblia já mostra que o lago de fogo é sofrimento eterno, separação eterna de Deus. E aqui fala, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Por isso que uma vez os discípulos estavam todos empolgados, Jesus, no seu nome, até os demônios se submetem a nós. Isso foi lá em Lucas capítulo 10. Jesus disse assim, olha, não vos alegreis que os demônios se submetem a vocês, mas sim alegreis que o seu nome está escrito no livro da vida. Meu irmão, isso é muito sério, que ensino falso, esse ensino de universalismo. E o pior, muita gente enganada, porque às vezes são pessoas muito intelectuais que falam com linguagem bonita, mas é uma linguagem contrária à palavra de Deus. Eu falo isso com muito amor, com muito carinho. Nós temos que voltar para as Sagradas Escrituras e tirar essa morte da panela. A morte na panela, que está levando muitos à destruição. Quarta maneira de discernir o ensino falso. O ensino falso, muitas vezes, é antropocêntrico. O ensino falso, muitas vezes, é antropocêntrico. Pastor Eibe, o que é antropocêntrico? Antro vem de homem. Quer dizer, antropocêntrico quer dizer o homem, o ser humano está no centro. Não é Deus que está no centro, como no verdadeiro evangelho. O ensino falso, ele põe o homem no centro. Então, agora, não é eu que preciso obedecer a Deus. Não é Deus que tem que me obedecer. Não é eu que sirvo a Deus. Não é Deus que me serve. Eu faço tudo para mim. E muitas vezes as pregações e os cultos são feitas não para adorar a Deus, não para obedecer a Deus, mas para massagear o ego da pessoa. Então é cheio de
de princípios positivos, de coach. Eu não tenho nada contra coach, mas às vezes as pessoas usam isso em vez da palavra. Em vez da palavra. Então, você tem que saber quem você é de si mesmo. Não é por causa de você estar em Cristo, não. Porque todo ser humano já tem isso. Todo ser humano é dotado. Isso é mentira. A Bíblia fala que todo ser humano é pecador. E que precisa de Jesus, precisa de um Salvador, meu irmão. Precisa de um Salvador, isso que a Bíblia fala. Então o ensino falso, muitas vezes, ele é antropocêntrico. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 16, 17 a 18. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo. Não servem a Cristo. Não estão realmente servindo a Jesus, nosso Senhor, e sim estão servindo o seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. Uau, é muito forte isso. Olha o que a Bíblia também diz em Timóteo, nós estamos nos finais dos tempos mesmo. Olha o que a Bíblia diz, 2 Timóteo 3. Ele fala, mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas. Egoísta, tá vendo? Não é eu adorar a Deus, não, é Deus que tem que cuidar de mim. Serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, traidores, atrevidos. Atrevidos, tem gente com um ensino, se chamam de evangélicos. Se chamam de evangélicos, mas são antropocêntricos. Eles falam assim, não, se Deus não fizer um milagre, eu também não quero saber dele. Eles colocam Deus na parede. Ou o Senhor faz esse milagre, eu vou rasgar a Bíblia. Meu Deus, que heresia, que religião antropocêntrica. Para com isso. Olha, a palavra de Deus fala o seguinte, olha só o que ele diz, pois os últimos dias serão tempos difíceis, as pessoas serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tá vendo? Deus quer que eu tenha prazer. Então eu vou fazer o que eu vou divorciar. Eu sei que a Bíblia fala que não é para divorciar, mas eu vou divorciar assim mesmo. Porque eu quero casar com uma mulher mais nova. Quero casar com uma mais nova. Vou trocar uma velha por duas novas. Enfim, por quê? Por que as pessoas estão com essa... Sabe por quê? Porque não estão seguindo o evangelho verdadeiro. É um evangelho falso. É um evangelho antropocêntrico. O ensino verdadeiro sempre é cristocêntrico, não antropocêntrico. Não é o homem no centro. É Jesus que tem que estar no centro, meu irmão. É Jesus. Eu acabo pregando, né? Estou sentado aqui só para ensinar e eu acabo ficando empolgado e pregando. Mas Jesus que tem que ser o centro, meu irmão. É Jesus. Olha que a palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 3, versículo 11. Diz o seguinte, agora tudo é definido por Cristo. Tudo está incluído em Cristo. Jesus tem que ser o centro de tudo. Jesus não é um Papai Noel. Ah, Jesus, tem que fazer isso. Um Deus de controle remoto. Ou o Senhor me abençoa, ou o Senhor eu vou te deixar. Não é você que está no centro, é Jesus que está no centro. Não é Deus que tem que servir você, é você que tem que servir a Deus. A Bíblia fala que Ele tem que ser seu Senhor e o dono da sua vida. Então nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, nos entregar a vida a Jesus, Ele ser o nosso Senhor, Ele ser o dono da nossa vida, amém? Por isso que a Bíblia fala em Romanos capítulo 10, que o caminho da salvação é o que Ele fala? Ele fala, está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Olha o que Ele diz, se em teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e com sua boca confessar Jesus como Senhor. Essa palavra no grego é a palavra escrito kurios, pronuncia-se no grego kyrios. Sabe o que significa essa palavra quando o grego fala kyrios? É a mesma expressão que o escravo chamava para o seu dono, meu kyrios, meu dono, meu Senhor. E a Bíblia fala que para você ser salvo, você deve declarar do fundo do seu coração Jesus como seu Senhor, como seu Kyrios. Agora uma coisa interessante,
que quando você entrega a sua vida para Jesus, e você se entrega 100% e faz dele o seu Senhor, e você fala, de hoje em diante não sou eu que mando na minha vida, mas é o Senhor que é meu Kyrios, o Senhor que é o meu Kyrios, o meu Senhor. Ele te recebe não como escravo, mas ele te recebe como filho. E você se torna herdeiro dele. Mas no seu coração você é filho, mas ele também não é só seu papai, ele continua sendo o seu Kyrios, o dono da sua vida. Uau, 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 uau. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Não é impossível para você saber discernir entre o ensino falso. Mas lembre-se desses segredos. Lembre-se desses segredos. Já desconfia quando você vê qualquer um que está procurando ensinar a palavra de Deus com motivação gananciosa. Já desconfia. Muitas vezes o ensino falso é acompanhado com motivação gananciosa. Ensino falso também, muitas vezes, é acompanhado com sincretismo religioso, mistura de religiões. Amuletos, superstições, a campanha das 7 cabeçadas na cruz, enfim, cuidado com essas coisas. Desconfia nessa mistura de religiões, tá certo? Porque muitas vezes o ensino falso é acompanhado com sincretismo, misturas, sincretismo. Não é uma religião pura, não é a palavra de Deus pura. E também, desconfie mesmo, quando o ensino falso ensina de uma forma universalista. No final todos serão salvos. Cuidado. E o pior é que muitas vezes esses que ensinam isso, eles não falam abertamente isso. Mas eles vão falando, se você ficar ouvindo, você vai ver que é veneno. É morte na panela. E por fim, o ensino falso, ele é antropocêntrico. Ele não é cristocêntrico. Coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida. Deixe Jesus ser o seu Senhor. Deixe Jesus ser o seu rei. Sabe, Jesus disse assim: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Talvez você diz, pastor Eibe, eu já pequei muito, já fiz muita coisa errada. Então seja bem-vindo à família. Porque eu também já pequei muito, já fiz muita coisa errada. Ainda bem que Jesus nos perdoa, nos ama. Ele nos salva. Agora, é importante a gente saber que nós temos que ser cristocêntricos, não egocêntricos, não antropocêntricos. Temos que ser cristocêntricos. Então, entregue a sua vida para Jesus. Eu quero fazer uma oração com você agora mesmo, tá? Mas antes dessa oração, deixa eu dizer, olha, essa mensagem, ela continua domingo que vem. Eu estou olhando com muita expectativa, porque tem muita coisa forte e maravilhosa, pela graça de Deus, que nós vamos aprender juntos, tá? Pela palavra de Deus, domingo que vem, tá bem? Agora, eu quero fazer uma oração com você. Essa oração para você que quer entregar a sua vida para Jesus. Quero que você repita essa oração comigo, do fundo do seu coração, tá? Você vai virar as costas para o mundo, você vai virar as costas para o pecado, e você vai virar as costas para o seu ego. E você não vai estar no centro mais de tudo, é Jesus que vai estar no centro. Você vai estar dizendo para Jesus, a partir de hoje, não sou eu mais o trono da minha vida, a partir de hoje é o Senhor que está no trono da minha vida. Eu entrego as rédeas da minha vida para o Senhor. Quando você faz isso, a sua vida muda. O mais importante, recebe o perdão dos pecados e a vida eterna. Mas até a vida aqui nessa vida também muda. Ele te traz vida e vida com abundância. Ele transforma a sua vida, ele transforma a sua família. Então repita essa oração agora comigo, tá certo? Repita essa oração em voz alta. Diga assim: Senhor Jesus, de todo o meu coração, eu me arrependo de
todos os pecados. Me perdoe, Senhor. Transforme a minha vida. Obrigado que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Obrigado porque o Senhor ressuscitou, vencendo todo o mal em meu lugar. Obrigado, Jesus. Eu agora me entrego a Ti totalmente. Jesus, entre no meu coração, seja o meu Senhor, o meu Salvador, hoje e para todo sempre. Amém. Talvez você diga, pastor Eibe, e se eu não der conta de viver para Jesus? Você não vai dar conta, eu também não dou conta, nenhum de nós damos conta, por isso que Ele tem que viver em nós e através de nós, a gente tem que confiar nele, tá? Mas se você pisar na bola, né, e você não confiou nele como devia, e de repente pisou na bola, é só pedir perdão a Deus, continuar seguindo Jesus. Você tem a salvação eterna, não é pelos seus méritos, é pela graça dele. Agora você não pertence a você, você pertence a ele. Então continue servindo e seguindo Jesus, ele vai continuar sempre sendo o seu Senhor e Salvador. E você, a Bíblia fala, olha o que a Bíblia diz, aquele que tem o Filho, já tem a vida eterna. Então seja bem-vinda à família de Jesus, seja bem-vindo à família de Jesus. E eu quero falar agora para você, se você repetiu essa oração, ou se você renovou essa oração no seu coração, nós queremos orar mais com você e te apoiar nessa nova vida com Jesus. Bem aí você está vendo um QR Code. Nesse QR Code, você poderá pedir mais oração, mas também tem um bloquinho lá que você pode marcar. Se você entregou a vida a Jesus, marque lá e dê os seus... a forma de a gente poder entrar em contato com você, para a gente poder te ajudar nessa nova vida com Jesus, tá? E até você poderá participar durante a semana, através da internet, de um dos nossos life groups. Eu mesmo tenho um life group na minha casa. Você poderá participar nesses life groups que nós reunimos através da internet no Zoom, é muito legal. Tá? Então deixe o seu nome lá, se você hoje entregou a vida a Jesus, e se você já tinha entregue a vida a Jesus, mas quer participar de um life group, deixe o seu nome lá também, tá? É só entrar nesse QR Code, ou nesse site que você está vendo aí na tela, tá certo? Foi muito bom estar juntos. Eu quero declarar sobre você essa bênção apostólica. Então receba nesse momento que a graça infinita do nosso Deus e Pai, o amor tão poderoso do seu Filho e a consolação eterna do Espírito Santo seja com todos, hoje, essa semana e para todos sempre. Amém e amém e amém.